Olá, desde já é um prazer estar com vocês, muito obrigado pela sua disponibilidade e atenção. Hoje nós estamos aqui com o Sicredi, a Ajorpem, o CDL de Joinville e o Sebrae Norte de Santa Catarina. Representados respectivamente pelo Jaime Arcino Dias, do Sebrae, o Adael dos Santos, da Ajorpem e o vice-presidente Carlos Grendene, representando a CDL de Joinville. O nosso bate-papo é rápido e o grande objetivo que nós temos hoje aqui é fornecer para você um panorama do que as entidades, do que nós conseguimos fazer nos últimos tempos durante esse evento que é histórico na humanidade e pelo qual nós estamos passando. 1 minuto da sua atenção e a gente tem o prazer de trabalhar com vocês. Boa noite a todos. Agora passando a palavra então inicialmente aí para o colega Carlos Grendene, e a gente tem um questionamento, Carlos, assim, como é que o CDL estava, ou qual era a perspectiva para o setor do comércio joinvilense, pode ser especificamente aquele que você atua, antes do dia 17 de março, da fatídica pandemia? É um prazer e obrigado pelo convite aqui da Sicredi. Muito bom esse debate e também fazermos essas avaliações a nível de mercado antes da pandemia e também o que vamos esperar. A CDL vinha numa batalha muito grande a nível da economia, né? Nós vimos nos recuperando agora no ano de 2019 no início, que começou bem, já que 2018 e 2017 não tinha sido um ano muito agradável, e agora em 2020 tinha começado a dar um sinal de recuperação. E aí, para nossa surpresa, aconteceu esse problema mundial do coronavírus que começou na China e depois se espalhou pela Europa e chegou no Brasil. E, infelizmente, os nossos negócios foram profundamente esvaziados. Passamos por um momento difícil, onde o comércio fechou, e assim também tivemos outros setores que ficaram fechados e uma surpresa muito grande. Então, agora vamos ver o que vamos fazer no decorrer do ano. Então, a expectativa nossa é que o comércio, junto com o governo, junto com as instituições, junto com o município, adote o que já está adotando, que é a questão das máscaras. Tem que ter essa preocupação contínua, não dá para amolecer, tem que ter uma cobrança. Eu até sou favorável que se multe até as pessoas que não usem máscara andando na rua, nas lojas, nos bancos, enfim. O que a máscara ela serve como uma proteção de 90%, isso já está dito pelos médicos. Então a gente deve prosseguir, e a CDL participou desse processo junto com a Prefeitura, junto com a Secretaria de Saúde, no âmbito de fazer tudo o que era necessário para que o comércio não volte mais a fechar, porque isso significa o fim dos empregos. E estamos muito preocupados com isso. Obrigado, Carlos. Obrigado, colega, pela sua pronta participação. Eu vou fazer a mesma pergunta, Quais eram as expectativas da Ajorpem antes da pandemia, agora em 2020? Presidente Adael. Olá, muito boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o presidente Nilton da Sicredi, nosso amigo Carlos do CDL, nosso amigo Jaime. Nosso amigo Jaime do Sebrae. E a perspectiva que nós tínhamos antes era muito boa, porque nós vínhamos aí de um crescimento da economia de 1,2% de 2019, e esperávamos um crescimento da economia de 2,5%. Então, estaríamos dobrando o crescimento da economia, e então nós vislumbrávamos um crescimento bom para todas as empresas, da micro e pequena empresa, da Ajorpem, da qual nós representamos 2.200 associados. Infelizmente, veio a pandemia e a gente teve que replanejar todo o processo internamente, da qual a gente vai comentar um pouquinho depois como é que foi esse trabalho dentro da Ajorpem. Muito obrigado, Adael. Eu vou pedir para o Jaime, então, como representante do Sebrae e catalisador aí dos anseios das associações e nós também no ambiente empresarial. Jaime, como é que era a expectativa do Sebrae antes da pandemia? Muito bem, cumprimentando aqui o Nilton do Sicredi, Adael, a Ajorpem, o Carlos do CDL, nossos grandes parceiros aí do dia a dia.
Nós entendíamos que ia ser um ano muito promissor, né? Estávamos com expectativas muito boas, com metas muito bem definidas já para o ano. Embora a gente saiba que o Sebrae, boa parte das suas atividades, dos eventos que realiza, são presenciais, né? A gente trabalha muito com capacitação, com palestras, com atividades aí que eram projetadas nesse tempo anterior aí, presencialmente. Então isso impactou bastante, né? Tínhamos metas de atendimento bastante desafiadoras e tivemos aí cortes de orçamento e tivemos uma série de situações que nos fizeram nos reorganizar. Mas, para ter uma ideia, a gente tinha uma expectativa de atender no ano aí de 2020 126 mil empresas aqui no estado de Santa Catarina, aqui na região norte 5 mil empresas no mínimo, e a gente tem conseguido atingir isso, nos reorganizando de outra forma, enfim, e a gente está chegando nesses números, já estamos 115 mil aí no estado de Santa Catarina, aqui na região norte já chegamos a 6.500, ultrapassamos esse atendimento. Mostra que a gente conseguiu se ajustar e a gente vai falar um pouco disso adiante também, mas é um ano que se apresentava sendo muito promissor pelo crescimento aí da economia e o que a gente vinha percebendo. Muito bom, Jaime. Então, todos são unânimes em afirmar que havia uma promessa de um ano melhor. Então, vem a pandemia e como é que a gente, enquanto entidade, ou o que a entidade mudou no seu planejamento, nas suas ações, para enfrentar esse momento histórico que nós estamos passando? Eu vou pedir primeiro para o Adael falar então um pouquinho em nome da Ajorpem de quais foram as grandes medidas tomadas pela Ajorpem no início desse processo que nós estamos vivenciando agora. Muito bem, no início a gente confessa que foi um grande susto. Então, antes de a gente debater a menção aos nossos associados, aos nossos 2.200 associados, a intenção foi olhar para dentro de casa, porque possivelmente com um problema de caixa econômico ou financeiro dos nossos associados, nós também poderíamos sofrer com o reflexo disso, porque grande parte da nossa receita vem dos associados. Então, a primeira parte que a gente fez foi olhar para dentro de casa, replanejar aquilo que a gente tinha considerado para 2020 e fazer alguns cenários da qual a gente pudesse estar segurando todo o processo financeiro caso tivéssemos um problema maior, né? Felizmente, hoje estamos aí quase no final do ano, estamos em novembro já, e o reflexo de todos os possíveis ajustes que a gente fez foi pouco, né? Tivemos, sim, alguns núcleos que foram muito afetados, alguns setores da economia que foram muito afetados, mas grande parte, pelo menos da Ajorpem em si, foi muito pouco afetado e a gente teve um reflexo muito bom com relação àquilo que a gente havia preparado pós-pandemia. Então, a pandemia veio, atrapalhou, mas a gente estava preparado, a gente fez a lição de casa internamente e estamos ajudando os nossos associados até agora, inclusive com 3 níveis da economia que estão sofrendo muito quanto a isso ainda. Obrigado, Adael. Jaime, e o Sebrae, como é que foi esse choque? Quais foram as medidas que vocês tomaram no início aí do processo? Bem, nós dormimos com a estrutura toda voltada para o atendimento presencial e acordamos tendo que transformá-la toda para o remoto, para o digital, e a gente fez isso com muita velocidade porque entendíamos que nesse momento que o empresário precisaria mais do apoio do Sebrae, a gente tentar chegar o mais próximo possível das suas necessidades. E foi o que a gente fez, a gente reverteu toda a nossa estrutura, mesmo que de home office ou com uma estrutura equipada para atender remotamente, e isso a gente conseguiu, está fazendo até hoje ainda, meio que híbrido hoje ainda. A gente já investia muito no digital e acabou potencializando mais ainda essa estrutura do digital e procuramos também criar um canal onde a gente pudesse, numa landing page, colocar todas as informações, os protocolos, as oficinas que a gente acabou criando, lives que a gente fez com as primeiras informações que eram necessárias, porque estava todo mundo muito perdido no começo, sem saber o que fazer e aonde procurar as informações, né? Então a gente começou a traduzir isso, colocar num só ambiente as linhas de crédito que eram possíveis,
parcerizamos com os agentes de crédito para tentar levar informação, canalizar isso, para criar um ambiente onde fosse mais fácil para o empresário estar acessando e que a gente pudesse, então, dar esse apoio. E aí foi o que a gente fez e tem dado um resultado bastante positivo, tanto é que a gente permanece com grande parte da estrutura, a nossa maior parte do atendimento ainda está no remoto. Muito obrigado, Jaime. E no comércio, Grendene, como é que foram as atitudes tomadas aí? Olha, de imediato a diretoria nos convocou e fizemos reunião de emergência, onde começamos a fazer reuniões via internet, via online, e começamos a fazer cobranças a nível estadual, através das lideranças a nível nacional, onde fizemos vários debates e começamos a cobrar, né, dos governos, que eram todos, tanto municipal, estadual e federal, onde eles participaram, e nessas reuniões via online, onde a gente conseguiu colocar os problemas do comércio, junto com a CNDL, a nossa confederação, que também participou dessas reuniões, juntamente, onde foi colocado várias iniciativas e que a CDL encaminhou para a CNDL e lá foi encaminhado para os deputados, para o Congresso, para os senadores, inclusive a Presidência da República. E aí é que começou a gente a transformar essa parada, né, que deixou todo mundo angustiado, que a gente começou a cobrar todas essas questões do Pronamp, que saiu, foi iniciativa, né, de todos os setores produtivos a nível de Brasil, mas onde o comércio teve uma participação fundamental, e foi nesse sentido que a gente começou, né, a mudar e a responsabilizar as autoridades. Muito bom, Carlos, muito obrigado. Então nós tivemos aí o depoimento dos colegas das associações, do SEBRAE também, onde a gente tinha uma perspectiva muito boa de uma promessa de crescimento no ano de 2020, e logo depois veio o comunicado ou a nossa imersão no processo em que nós estamos, nessa história, do momento histórico da humanidade. As entidades, assim como as empresas, também tiveram que se reinventar, readequar e começaram, então, a colher os frutos desse novo posicionamento, dessa nova adequação ao mercado. Essa foi a nossa primeira parte desse bate-papo de hoje. Nós vamos ao intervalo e logo em seguida a gente volta com mais conversa com as entidades. A nossa vida financeira é guiada pelas nossas escolhas. Por isso, consumir com consciência faz toda a diferença. Esse é um exercício diário que envolve atitudes como pesquisar antes de comprar e controlar os impulsos consumistas. Mas também podemos convidar outras pessoas a colaborar com a gente, compartilhando algumas despesas em comum. Que tal começar dividindo uma carona? Então, só para lembrar, pesquisar preços, controlar impulsos, dividir despesas. O primeiro passo para ter uma relação saudável com o nosso dinheiro é equilibrar as finanças, mantendo os nossos gastos dentro do orçamento. Também é importante fazer escolhas racionais, definindo o que é necessário e cortando aquilo que é só desejo de consumo. É assim que sobra dinheiro para planejar seus objetivos para o futuro, construindo do jeito mais seguro, tijolinho por tijolinho. Então, só para lembrar, manter gastos dentro do orçamento, definir o que é necessário, cortar o que é supérfluo. Controlar o orçamento é essencial para ter saúde financeira. Isso significa incluir todas as movimentações no seu planejamento: ganhos, despesas e investimentos. Com tudo sob controle, fica mais fácil realizar seus objetivos, seja uma viagem ou aquela reserva para os momentos de imprevistos. Já quando o assunto é orçamento familiar, é importante que cada integrante participe e faça a sua parte, contribuindo para que as metas sejam alcançadas. Isso vale até pro caçula, hein? Então, só para lembrar, organizar ganhos e despesas, planejar objetivos, envolver a família. Quem guarda tem. Essa frase resume bem o hábito de poupar, pois aquilo que guardamos no presente pode virar um projeto realizado no futuro. O importante é estabelecer uma meta de acordo com o que sobra do seu orçamento mensal e com o objetivo que você quer alcançar.
Mas se você quer ir além e multiplicar seus recursos, pode fazer investimentos a curto, médio ou longo prazo. Pesquise as modalidades, se organize e mantenha o foco na linha de chegada. Então, só para lembrar, guardar o que sobrar, estabelecer metas e investir para multiplicar. Muito bom, estamos de volta aqui com o nosso bate-papo no Sicredi, com as entidades associativas representativas, no CDL de Joinville, na pessoa do Carlos Grandene, a Jorpem, com o representante aqui, o presidente executivo Adael dos Santos, e o Sebrae Norte de Santa Catarina, através do seu gerente regional, o Jaime Arcino Dias. Dando continuidade, então, meus caros colegas, como é que foi para vocês, dentro da sua entidade, como é que o setor se manteve durante a pandemia? O que vocês conseguiram realizar para manter a chama acesa durante esse tempo aí? Eu vou perguntar primeiro para o Adael aqui. Legal, Nilton. Excelente pergunta, porque nós tivemos realmente que nos reinventar daquilo que a gente tinha programado, né? Então, com o apoio dos nossos núcleos setoriais, nós criamos mais de 60 lives para ajudar os empresários aí a tomar as definições no momento pandemia, né? Porque, veja bem, mesmo que o governo tenha concedido algumas benesses, muitas das vezes o empresário no dia a dia, no seu dia a dia, ele não saberia nem dizer que tipo de benesses eles estariam podendo estar utilizando. Então, muito menos os contadores, enfim, era tudo muito novo. E com isso a gente criou essas lives para estar auxiliando os empresários, para estar auxiliando de forma a utilizar essas benesses. Tivemos apoio também dos nossos núcleos, dos núcleos contábeis, do núcleo de advogados, dos núcleos de TI. Então, essa equipe foi fundamental nesse momento para ajudar os demais associados aí da entidade. É claro que hoje em dia ainda nem tudo voltou ao normal, né? Nós temos 3 núcleos setoriais que ainda vêm passando por grande dificuldade, que é o núcleo de educação infantil, é o núcleo de turismo e o núcleo de eventos. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião na diretoria executiva para ainda debater de que forma a gente poderia estar ajudando de forma focal esses núcleos, né? Então, assim, fizemos diferente, não deixamos a peteca cair dentro da entidade. Realizamos aí, além das lives, algumas consultorias também. Tivemos aí a parceria do Sebrae, que nos auxiliou bastante com relação a consultorias gratuitamente para os associados da Jorpem. Tivemos também a ajuda do Sicredi, aqui da qual concedeu para os associados da Jorpem empréstimos aí a perder de vista, com meses de carência para pagamento, com parcelas prolongadas, uma taxa de juros bem convidativa. Então foi nesse sentido que a gente trabalhou. Trabalhamos com o intuito de ajudar os empresários da micro e pequena empresa para que pudesse sobreviver a essa pandemia que estamos passando ainda, que não terminou, mas essa é a nossa função, tá ajudando nesse momento. Obrigado, Adael. Eu vou pedir a opinião do Carlos Grandene, então, em nome dos comerciantes do CDL. Como é que o setor se manteve durante essa pandemia que nós estamos passando, Carlos? Como o Adael vinha colocando, foi live em cima de live, no sentido de orientar os lojistas, né? Então, a maioria dos lojistas começou, inclusive, nessa ferramenta de ter que reunir o seu estoque, reunir algumas pessoas e, a partir dali, fazer o desenvolvimento da venda. Então, as vendas foram inferiores, né? O setor passa por um processo muito complicado, mas, pelo menos, hoje serviu para evoluir essa questão justamente dessa tecnologia, essa ferramenta de venda, né, que é a transformação da venda online. Então, isso acabou ajudando bastante, e é assim que o setor tem ficado e tem produzido e está hoje, no dia a dia, fazendo exatamente isso. Muito obrigado, Carlos. E o Sebrae, Jaime, como é que o Sebrae se manteve durante esse período aí, ou como é que o Sebrae está se mantendo? O que ele está fazendo para cumprir a sua missão e o seu planejamento recém-retomado, refeito no meio da pandemia? Então, como eu falei, a gente investiu muito
nesse digital, né, nas redes sociais. Os números que a gente atingiu foram fantásticos. Instagram, WhatsApp, YouTube, o remoto. Tem uma série de ferramentas que a gente passou a se utilizar com muito mais intensidade, com muito mais profissionalismo, que trouxeram números fantásticos. Mas se fez necessário também a gente ir ao encontro do empresário com uma outra abordagem também, depois que foi aliviando um pouco a questão das restrições, aí, com os devidos protocolos, levar uma consultoria, como o Adael citou, nós fizemos a mesma parceria com o CDL e outras entidades também, para chegar mais próximo do empresário e ver quais são as dores nesse momento e tentar, de alguma forma, poder levar algumas soluções. A gente entendia que precisava muita reorganização, né, tanto na questão financeira, rever o seu planejamento estratégico, que agora, com certeza, esse planejamento ele tem que ser ajustado toda semana, né, porque o mercado está se transformando de forma muito rápida, e isso a gente procurou fazer de forma bastante intensa e deu bastante resultado. Foi muito importante, a gente entende que foi um papel que era esperado também, não podia ser diferente, né? Mas que a gente tentou levar e está levando hoje, principalmente quando a gente fala no digital. Não é o digital só para nós, mas existe uma necessidade muito grande, principalmente dos pequenos negócios estarem se adequando para esse mercado, né? Não eram todas as empresas, micro e pequenas empresas, que já vinham trabalhando essa questão do digital e redes sociais de forma muito intensa. E aí precisou a gente levar um pouco de capacitação, um pouco de informação e assessoria nessa questão também. Muito bem, Jaime. Então, a unanimidade dos colegas aqui quanto a essa questão é a reinvenção, a adoção dos meios digitais e a inovação, seja em qual lado for, até mesmo na economia de recursos, para continuar obtendo resultados nas suas empresas, né? Continuando a nossa conversa aqui, então, na visão de vocês, assim, qual é a importância da entidade para a retomada plena da economia? Como é que os senhores veem lá na CDL, por exemplo, Carlos? Qual a importância da CDL para o empresariado na retomada da economia? A preocupação em manter os empregos, né, e, inclusive, uma retomada dos empregos, né? Então, a economia ela passa pela retomada, então tem que ter a nossa cobrança junto à diretoria. Hoje, a nível de federação e confederação, é justamente para cobrar dos governos nas 3 esferas, no sentido de que nós precisamos retomar a questão do crescimento. Ele é fundamental para que possamos dar desenvolvimento ao Brasil. O Brasil é um dos países que mais está sofrendo na pandemia, devido a ser um país que não fez ainda o dever de casa nas questões governamentais. Ele precisa fazer os deveres de casa, nós estamos muito atrasados, então tem um custo muito elevado, o Brasil tem um custo muito elevado e o PIB chegando agora a quase 100% do que produz com a sua dívida, isso vai nos trazer muita dor de cabeça agora no futuro. Então o que precisa ser feito? Urgentemente, né, as reformas têm que andar o mais rápido possível, né, o governo tem que parar de fazer fofoca e ficar brincando com coisa muito séria, e mais, as vacinas agora são fundamentais. Então, a nossa cobrança a nível de entidade e que a gente dá a resposta para os lojistas é a cobrança política, porque não vai funcionar nada se nós não cobrarmos politicamente de quem organiza o Brasil. O Brasil é tocado pelos políticos, mas quem gera emprego são os empresários. E para isso, e para ele continuar mantendo os empregos, tem que haver o consumo. E para haver o consumo, tem que haver uma maior distribuição dessa renda toda que o Brasil precisa ter. Muito obrigado, Carlos. Adael, na visão da Jorpem, qual é a contribuição ou qual é a importância da entidade na retomada plena da economia, Adael? Legal, Newton, essa pergunta é muito interessante porque nos remete a pensar da seguinte forma. Para a gente defender a bandeira da micro e pequena empresa, dos empresários que trabalham de manhã, de meio-dia, de tarde, de noite, sem hora para largar, como muitas das vezes ele está focado no seu negócio, ele não tem o tempo para fazer o papel que a nossa entidade faz para representá-lo. Então, nesse momento, a importância da entidade é estar junto aos poderes públicos, né? Seja ele, como o Carlos já comentou, nas 3 esferas, indo mais longe até para o presidente da República, a gente manda os nossos ofícios, nós sempre somos bem atendidos.
Inclusive, tivemos uma audiência pública encomendadas aí pela Jorpem e da qual participou o senador Espiridião Amin e Jorginho Melo, na forma de que a gente precisava de ajuda para ramos de atividades que ainda não voltaram, que é como eu falei anteriormente, né, que são a atividade de educação infantil, de turismo e de eventos. Então, pautamos esses 3 ramos de atividades e, juntamente a esses poderes públicos, a gente tenta auxiliá-los de uma forma a que não fechem seus negócios, a que continue girando a economia, mas de forma com muito respeito à pandemia e com todos os cuidados básicos. Então, a importância da entidade é assim, representá-los, os pequenos, juntos aos poderes públicos, da qual é a nossa atividade fim, como a entidade Jorpem que defende a MPR. Muito bom, Adael, obrigado. Jaime, e o SEBRAE? Qual é a importância do SEBRAE nessa retomada da economia? Dá uma puxadinha para nós aí. Vamos lá, eu até gostaria de ressaltar aqui o papel da importância do associativismo e do cooperativismo, né? O quanto é importante que as empresas, principalmente micro e pequenas empresas, sejam próximas dessas entidades empresariais, que serão sempre um porto seguro para elas, para quando não só defender institucionalmente, mas também as suas necessidades. O SEBRAE não pode estar longe disso, é a casa da micro e pequena empresa também, é o nosso papel, e a retomada, nós estamos aí com uma série de projetos já desenhados aí para a retomada, mas no nosso dia a dia nós temos que ser vistos aí como pelas empresas como um local onde eles podem estar buscando o auxílio, e nós estamos trabalhando nesse sentido. Nós, mais do que nunca, nesse cenário que nós teremos que enfrentar agora aí à frente, já estamos enfrentando, porque não passou ainda essa pandemia, o empreendedorismo, pelo preparo, ele vai trazer melhores resultados. Então, é importante que as empresas busquem auxílio, busquem informação, tem que estar muito atenta às informações que você está captando no mercado, porque tem muita informação, mas qual é a fonte, o que é mais importante para mim nesse momento e como eu estou buscando isso. E a gente pode estar auxiliando na gestão desses negócios, mas também levando muita inovação. A gente tem projetos aí fantásticos, como o Agente Local de Inovação, que já começou, onde nós estaremos aí com 150 profissionais do Estado, atendendo grupos de 20 empresas por 2 anos, renovando por mais 20 a cada 3 meses, enfim, e levando inovação para as empresas sem custo algum. Tentando falar um pouco desse mundo que não é tanto da pequena empresa para alguns, a gente vai tentar levar isso. E assim tantos outros projetos que a gente está trazendo agora para a retomada. Muito bom. O associativismo, a organização social e econômica das classes empresariais através das suas entidades representativas, a participação do SEBRAE na articulação, a manutenção dos empregos, a manutenção da renda e a criação de um ambiente político social favorável ao crescimento e à retomada da economia. Isso a gente viu agora nesse bloco, na conversa com as entidades aqui. Nós vamos a um intervalo de novo e logo a gente retoma para conversar um pouco mais. Muito obrigado pela tua atenção até aqui. A nossa vida financeira é guiada pelas nossas escolhas. Por isso, consumir com consciência faz toda a diferença. Esse é um exercício diário que envolve atitudes como pesquisar antes de comprar e controlar os impulsos consumistas. Mas também podemos convidar outras pessoas a colaborar com a gente, compartilhando algumas despesas em comum. Que tal começar dividindo uma carona? Então, só para lembrar, pesquisar preços, controlar impulsos, dividir despesas. Se eu sou muito gastador? Eu não gasto com nada. E eu nem lembro quantas vezes me chamaram de pão duro, ou reclamaram que eu nunca aceito aquele convite para ir jantar fora, ou ir naquele happy hour. Eu não gosto de gastar. O lado bom é que eu não passo dificuldades financeiras, eu tenho tudo bem controladinho. O lado ruim é que às vezes eu deixo de fazer algumas coisas com medo de não ter aquele dinheiro depois. No fundo, eu sei que eu preciso encontrar um meio termo. Dá para ser organizado com dinheiro e aproveitar a vida, né? Eu acho até que eu vou pegar um cineminha hoje. Seja qual for o seu jeito de lidar com dinheiro, temos as dicas e conteúdos ideais para você ter uma vida financeira mais saudável.
Bom, eu nunca controlava meus gastos, então eu nunca tinha dinheiro, né? Olha, para ser bem sincero, eu sempre tive dificuldade em cuidar do meu dinheiro. Gastava como se não houvesse amanhã. Claro que isso me trouxe muita dificuldade, porque chegava no fim do mês e eu estava lá contando moeda endividado. Aí chegou uma hora que eu tive que me organizar e abrir mão de certas coisas, como aquele jantarzinho no meio da semana, por exemplo, eu cortei. Mas valeu a pena. Hoje eu não passo mais aperto e vivo uma vida bem mais tranquila. Alcance meu celular, por favor, para eu ver minha planilha. Seja qual for o seu jeito de lidar com o dinheiro, temos as dicas e conteúdos ideais para você ter uma vida financeira mais saudável. Olá, na volta do nosso bate-papo, continuamos aqui com o Jaime Dias, do Sebrae, o Carlos Grendene, da CDL, e o Adael dos Santos, da Jorpem, falando um pouquinho do que está acontecendo e o que as entidades estão fazendo durante esse período que a gente vive na humanidade. A pergunta agora para nós é o seguinte: qual a perspectiva do futuro pós-pandemia? E eu vou pedir aqui para o Jaime nos dar umas dicas aqui e depois o Adael e o Carlos aí para a gente fechar. Muito bem, eu acredito que o cenário é positivo, a gente já vê um índice de confiança do empresariado melhorando bastante. Acredita-se que vários setores a gente já vem observando que também estão respondendo bem, né? Então a gente vem já observando uma reação, o que é muito positivo. E eu acho que todos têm que ter esse olhar que nós vamos passar por essa pandemia, estamos passando, mas vamos superar, né? E eu acho que o que é mais importante é que todos tenham muito claro a necessidade de estar reajustando o seu planejamento, tem que estar mais atento a esse planejamento, que agora, se você tinha um planejamento de curto, médio e longo prazo, você tem que ter um de curto e curtíssimo, e rever ele semana que vem e na outra semana, e ajustar, se precisar, ajustar no final do mês de novo. Essa questão tem que estar um olhar muito mais crítico, mas de uma forma positiva. Talvez hoje o nosso maior concorrente não seja a empresa que vende o mesmo produto, o mesmo serviço que nós, mas talvez a mudança do mercado que está com uma velocidade muito mais rápida. Talvez essa velocidade de mudança seja um grande concorrente nosso, um olhar de preocupação que devemos ter. Então, eu acho que o cenário é positivo, ele está bom, está em mudança, mas merece bastante atenção também. Muito obrigado, Jaime. Adael, e aí, na visão da Jorpem, qual a perspectiva do futuro pós a pandemia? Falar em perspectivas do futuro pós-pandemia, depois que o nosso especialista Jaime fala, é um pouco difícil, né? Porque ele já fala tudo que a gente ia falar. Mas quando a gente criou os cenários lá após o dia 17 de março, nós criamos 7 cenários, do pior ao melhor. E o que me leva a crer que a perspectiva é boa, que acompanhando todos esses meses, de abril em diante, a gente vem acompanhando um cenário, especialmente lá na Jorpem, um cenário bem positivo. Então, se aquilo que a gente planejou em 7 estágios e a gente está utilizando o último, é porque a perspectiva é boa e a melhora é contínua. Mas, ressaltando o que o Jaime comentou, com relação ao planejamento, se você tinha um planejamento de médio e longo prazo, você tem que apertar esse planejamento e fazer de curto a curtíssimo prazo, e novamente o teu concorrente não é aquilo que vende os mesmos produtos, e sim vende de uma forma diferente. Perspectiva boa, eu acredito muito, e assim como todo bom brasileiro acredita, e a gente vai sair dessa melhor do que a gente entrou, com certeza. Obrigado, Adael. Carlos, na visão da CDL, como é que é essa retomada? Qual é a perspectiva do futuro pós-pandemia? Como diz o Adael e o Jaime, né? Depois dos dois, como é que eu vou colocar? Mas a expectativa, né, a perspectiva, é que eu acho que na expectativa é a questão da vacina, que saia o mais urgente possível, né, porque eu acho que ela é a única que tem condições de colocar o mundo em funcionamento normal novamente. E a perspectiva é que agora, com o Natal,
né, no mês de dezembro, que é um mês tradicional, né, para o comércio, né, e também para a indústria, e que a gente possa, pelo menos, se não conseguir chegar a pleno vapor, mas pelo menos ali perto, né, nos valores do que a gente conseguiu no ano anterior. Então, essa expectativa a gente tem, né, que a gente consiga realmente fazer isso agora, nesse ano. Muito obrigado, Carlos. Eu vou convidar os colegas agora para que cada um faça, na sua visão, com toda a liberdade, um comentário, uma consideração final a respeito desse nosso bate-papo de hoje. Então, para as considerações finais, eu convido primeiro, então, o Adael, presidente da Jorpem, para dar a sua palavra para a gente aí. Adael. Bom, primeiramente, o mais importante disso tudo aqui é a troca de informações, é a junção de entidades, é o Sicredi estar nos convidando para estar conversando sobre um momento tão crítico da qual a gente passou, um momento tão diferente de qual a gente já vivenciou. Então, de antemão, quero agradecer ao Sicredi por estar convidando a gente para estar aqui presente. E as minhas considerações finais é essa. Eu tenho comentado, né, que é importante a gente se preparar para uma guerra, da qual a Covid é uma guerra, mas o mais importante é a gente ter participado dessa guerra para sair melhor dela. Então, estamos participando de um momento histórico, com muitas dificuldades, mas a certeza é que sairemos campeões, sairemos melhores, mesmo daquilo que a gente entrou. Então, considerações finais seriam essas, de uma melhora rápida da geração da economia e de momentos melhores daqui para frente. Obrigado, Adael. Carlos, na tua visão, as considerações finais sobre esse nosso bate-papo tranquilo de hoje à noite. Olha, enquanto o Adael falava, eu ficava aqui me perguntando assim, como é que a gente consegue ver uma visão futurística, né, do que estamos passando. Eu coloco a nível mais assim de ajuda às pessoas que mais estão precisando, né, essas pessoas que estão desempregadas. Então eu acho fundamental, né, que o governo continue, né, com a ajuda que está dando, e talvez tenha que prorrogar até a metade do ano que vem, porque a vacina vindo e as pessoas tomando consciência e fazer a vacina, aí deve também ter a retomada, né, do crescimento, e aí eu acho que a gente vai conseguir entrar num mundo melhor. E o que a gente importante, né, como as entidades que estamos aqui, tem entidades como o Sicredi, que a gente precisou e foi atendido, né, a questão dos juros, né, os juros tão baixos, mas a nível de banco privado ainda está muito elevado. Então, as cooperativas, no seu todo, são fundamentais para que os pequenos, micros e os médios empresários possam construir e se reconstruir nesse processo, né, o Sebrae, importantíssimo na construção, naquilo que as pessoas têm dúvida, né, na parte de conseguir fazer aquilo que o Sebrae tem de melhor, né, que ele consegue dar para você as dúvidas que você tem, ele consegue sanar isso que as entidades precisam, e também o empresário como um todo. Então, que fique aqui agora, que as pessoas que estão assistindo em casa, né, procure essas suas entidades, se associem nas suas entidades, procure as cooperativas, né, também a Sicredi, para que possamos cada vez ficar mais forte e fazer um Brasil diferente. Muito obrigado, Carlos. Jaime, e o Sebrae? Bem, eu acho que o empreendedor, o empresário da micro e pequena empresa, ele já é um guerreiro por natureza, né? Pelas dificuldades que ele vive no dia a dia, enfim, e eu acho que ele vai sair fortalecido, vai criar musculatura com com essas fases aí que estamos passando. Entendo que vamos superar e que, na verdade, devemos continuar tomando os devidos cuidados, respeitando os protocolos, porque a gente precisa passar por isso ainda, nós não passamos, né? Então, devemos continuar cuidando para que a gente consiga superar isso e ter um 2021 aí muito promissor, que eu acredito que vai ser, e dessa forma sair muito mais fortalecidos do que quando chegamos no início do ano com toda essa pandemia, né? O mercado, ele é um mercado aí que prevê um crescimento muito grande, e nós vamos acordar depois dessa fase aqui, e precisamos estar preparados para isso também, né? Então, agora é o momento de estar se reorganizando muito.
Então, eu acho que é esse o recado que eu deixaria, que as pessoas procurem se organizar e procurem estar bem informadas, atentas, para poder enfrentar essa retomada que nós teremos aí. Eu acho que e o mercado vai estar um pouco diferente. Fique muito de olho, muito atento aos seus clientes, ao seu parceiro, porque exige atenção agora. Nós teremos um ano promissor. E agradecer aqui também a parceria com todos esses parceiros, que eu acho que tem uma lição que nos fica, esse fortalecimento da relação e da cooperação que se criou. Eu acho que não só com entidades empresariais, mas com as comunidades, com o meio, com as entidades assistenciais, enfim, houve um crescimento talvez até do social, da preocupação com as pessoas, enfim. Eu acho que isso talvez um ganho, um legado que fique aí também. Muito bom. Assim, nós tivemos a participação da Jorpem, através do seu presidente, Adael dos Santos, do CDL, através do vice-presidente Carlos Grendene, e do SEBRAE, com o nosso gerente regional norte, o Jaime Arcino Dias. As chamadas que eles nos deram aqui é que a gente deve se associar, sim, a uma entidade de classe representativa, devemos buscar informações precisas, e aí nós temos as próprias associações aqui representadas, o CDL, a Jorpem e o SEBRAE como catalisador dessas informações. E se nós prestarmos atenção no discurso das três entidades, elas nos disseram o seguinte, que representou muito durante essa pandemia que nós estamos vivendo, o filtro e a qualidade das informações que eles foram buscar e colocar à disposição dos seus associados para melhorar o desempenho de cada empresa e buscar um novo alento para cada setor da economia. Nós, como Sicredi, enquanto cooperativa, nós temos como propósito levar riqueza, prosperidade às empresas e aos associados nas comunidades onde nós atuamos. Nós temos um momento bastante interessante da economia também, porque com todo esse movimento que está acontecendo, a taxa de juros nominal, ela é historicamente a mais baixa do nosso país. Isso, se por um lado é uma pergunta, uma dúvida para quem é aplicador, porque o seu dinheiro rende um pouco menos, mas para quem é tomador, e especialmente para a manutenção de emprego, permite aos empresários tomar crédito no Sicredi a um custo bastante competitivo para manter os seus negócios e as suas empresas funcionando. Assim, a gente cumpre o nosso propósito de promover a riqueza e a prosperidade das empresas e das pessoas. O nosso agradecimento especial a essas três entidades, o SEBRAE, a Ajorpem e o CDL, pela parceria, pela participação e pela cumplicidade, e também pelos votos de um futuro melhor e mais promissor para todos nós. Muito obrigado para você que nos deu a sua atenção e que o grande Criador nos proteja. Um abraço a todos. Um abraço.